Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, a pedidos, nós vamos continuar o mesmo assunto da semana passada. Inclusive, foi bem interessante porque algumas pessoas me pediram alguns toques, algumas dicas, né, sobre o que realmente pode estar acontecendo no relacionamento delas, né? Porque as coisas são muito veladas, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que é uma coisa e algo que a gente aprende na psicologia é que nem tudo que é aparente é real, né? Então, senão não precisaria existir florais, essências de cristais, né? Algumas homeopatias que trabalham a parte emocional, comportamental. Então, hoje a gente vai esquentar um pouquinho o nosso papo, né? Falando de uma forma mais direta sobre algumas dificuldades, né? Que a gente pode estar atravessando, vivendo dentro do nosso relacionamento, tá? Então, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite, minha prima Keila, que eu estou muito feliz que ela está tão interessada, né, Keila? Tão envolvida agora nos nossos assuntos e participando aí de praticamente todas as lives. Já soube que você fez inscrição lá no curso de Santos em agosto. Muito bacana, estou muito contente, vai representar a família. Quem sabe, né, Keila, cuidar um pouquinho da família também, né? Faz parte, né? E a gente sabe que o emocional é tão importante, se não é o mais importante, e a gente cuidando do emocional, o físico acaba respondendo e fica bem, né? Então, muitas vezes a gente menospreza muito essa parte psicológica, comportamental. Boa noite a todos, boa noite Nina, lá da Baixada Santista, de Itanhaém. Boa noite Alana, aqui de Ribeirão Preto. Vamos entrando aqui no nosso momento despertar. E mais do que despertar, hoje vai ser momento de abrir os olhos de todo mundo, né? Vamos realmente esquentar esse nosso papo, vamos falar de relacionamentos, de amor, por que não da parte sexual também, do fazer amor, né? Que é tão importante. Porque eu falo que muitas vezes a gente ama tantas pessoas, mas eu brinco que para na cintura algumas delas, né? Logicamente. E é aí a diferença, né, de um relacionamento mais intimista, mais às vezes marital, namoro, do que amizade. Mas às vezes o amor, ele pode ser muito próximo, né? Pode ser tão intenso quanto, tá? Mas é isso, vamos lá, vamos começando, vamos entrando, que vocês realmente possam aproveitar bastante essas informações. Eu não estou me colocando aqui hoje como conselheiro sentimental, não é isso. Mas a gente tem aí uma certa bagagem, né? Psicológica, vivencial, de tantos anos de atendimento, de tantas formações relacionadas com o tema, que logicamente, né, a gente acaba ficando mais experiente, né? Então, além de usar toda essa bagagem para uso próprio, também a gente está aqui compartilhando para que vocês possam no mínimo, né, se sentir muito mais harmonizados no relacionamento, muito mais satisfeitos dentro do relacionamento de vocês, tá? Hoje nós estamos aqui no Facebook e estamos também no Instagram, tá? Então vamos lá. Algumas pessoas me pediram, tá, para dizer direto alguma coisa sobre uma questão relacionada com o relacionamento, tá? Então, logicamente, que eu não vou citar nomes, mas a pessoa tá aí assistindo, ela vai saber que é com ela que eu tô falando e é sobre o caso dela, tá? Então, muito boa noite Luiz Oliveira, Neidinha, um beijo, Fabiana Biquer, de Sales Oliveira, Roberta Bermejo, Ribeirão Preto, sejam muito bem-vindos. E é isso, pessoal. Em primeiro lugar, eu vou falar de um caso bem interessante, tá? E vou levantar algumas questões, tá? Não dá para, logicamente, com um sintoma a gente fazer um diagnóstico, né? Então não dá com uma questãozinha a gente poder falar é isso que está acontecendo, tá?
Boa noite, Fernanda Faria. Seja muito bem-vinda também. E é isso aí. Então, um caso agora que eu vou colocar para vocês, tá? A pessoa me disse que de um tempo, tá? Já tá junto aí há meses, tá? E de repente o relacionamento sexual começou a esfriar, né? Começou a ficar assim um pouquinho meio irmãozinho, né? Meio amigo, né? E aí me pergunta, pô, o que que tá acontecendo, sabe? De uma certa forma, do nada, né? Deu essa esfriada, né? Tava tão legal, tava tão bom, né? Tava tão aquecido, né? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça, porque essa pessoa que me perguntou, ela é terapeuta, né? Ela é uma pessoa que cuida de pessoas, tá? Então, é muito comum haver uma mistura, tá? Às vezes a gente, por amor, lógico, às vezes achando até que se cuidar do nosso parceiro, do nosso companheiro, né, da nossa esposa, a gente acha que vai melhorar alguma coisa. E às vezes é o contrário, entendeu? Pode haver uma mistura, mistura de papéis, tá? Isso aí é muito sério, isso aí não é nada legal. Tá? Então, muitas vezes a gente tem mania de cuidar do outro, né? E aí, cuidando do outro, às vezes começa a ter uma certa profundidade, há uma mistura, e aí tem uma questão que é da psicanálise, da psicoterapia analítica, que se chama transferência e contra-transferência, tá? Então a pessoa pode estar se sentindo invadida na sua intimidade, ela começa a sofrer uma questão de encolhimento, né? A pessoa começa a ficar se sentindo muito desnuda, muito transparente e em questões que ela às vezes não está afim, sabe, de compartilhar, de dividir isso com a pessoa que ela está se relacionando, tá? Então, muito cuidado com isso. O pior, tá? Pior ainda do que isso é às vezes virar uma relação de mãe e filho ou de pai e filha, né? Onde a pessoa começa a lidar com o outro de uma maneira muito maternal, paternal. Tá? Isso também é uma questão que costuma atrapalhar a parte afetivo-sexual, tá? Principalmente sexual. Tá? Realmente começa a ficar uma coisa esquisita, né? Inconscientemente há uma mistura de papéis, tá? Há uma mistura de função, de posicionamento e o relacionamento acaba esfriando sexualmente, tá? Isso pode estar acontecendo, tá? Outra coisa que acontece com muita frequência na parte sexual, quando começa a esfriar, pode ser o cansaço, simples cansaço, tá? A falta de energia vital pode ser, tá, uma questão, ou então problemas, né? A pessoa tá atravessando um problema, tá? E que não, às vezes não está dividindo, não está nem botando isso para fora, e isso realmente está começando a ser um objeto de desmotivação. Né? Internamente ela não está conseguindo se sentir à vontade para poder se relacionar. Porque para a gente poder ter uma relação sexual saudável, tá? Para a gente realmente namorar, a gente tem que estar bem, tem que estar relaxado, né? Tem que estar tranquilo. Com estresse não tem condição, né? Realmente fica difícil, tanto para o homem como para a mulher, tá? Então, existe a possibilidade de você prestar atenção nisso. Nesse caso, eu nem tenho como indicar nenhum tipo de produto, nenhum tipo de essência, porque aí é uma questão de mudança de postura, tá? E não vai adiantar você tomar alguma coisa para fazer isso por você, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui uma formulinha, tá? A semana passada eu já dei várias dicas de fórmulas, eu vou deixar uma formulinha para você clarear, para você conseguir enxergar, tá? Porque às vezes eu tô falando, você não está conseguindo identificar, tá? Ou pelo menos comprovar que realmente está acontecendo ou o que realmente está acontecendo, tá? Então tem algumas essências, eu vou citar essências da linha Cristais de Oz, do sistema Cristais de Oz, que você pode entrar no site e
vê ali alguma farmácia que possa manipular essa formulinha para você. Acabou de entrar aqui no Facebook uma das donas das farmácias que a gente indica, né? Uma parceirona nossa, a Liliana Itri. Beijinho, Liliana. Ela é uma das farmácias, a farmácia Biogalenos de São Paulo, que fica ali na Lapa, na Vila Romana, por ali, tá? Vocês entram no site, pega o telefone, pega o WhatsApp, pega o endereço, tá? Ela entrega para tudo quanto é lugar, fica fácil, você cita o nome dessas essências que eu vou colocar agora, ela faz a fórmula e você vai tomar 8 gotas 2 vezes ao dia, tá? Então são 3 essências, tá bom? Uma delas se chama Rodocrosita. Rodocrosita. Outra delas, dessas 3, se chama Esmeralda. Tá? Esmeralda todo mundo conhece, né? Tá? Então, essas essências vão ajudar muito você a realmente enxergar. Outra, Amazonita. Então, já vai Rodocrosita, Esmeralda, Amazonita. Tá? São 3 essências, cristais de Oz. São 3 essências vibracionais, se não fizer bem, mal não faz, não tem efeito colateral nenhum. A única coisa que vai te ajudar é a enxergar a si próprio e a enxergar o outro, tá bom? São 3 essências no mesmo vidro, na mesma composição, tá bom? Agora eu vou falar de um outro caso bem interessante, tá? Esse caso nem me pediu para falar sobre ele, mas eu soube essa semana e eu acho que vale a pena porque acontece muito. A nossa sociedade latina, a nossa sociedade ocidental aqui, principalmente da América do Sul, né? É uma sociedade onde é muito difícil num relacionamento a mulher ganhar mais do que o homem. A mulher ter mais sucesso, mais satisfação, realização profissional do que o homem, tá? Isso atrapalha muito o relacionamento, tá? Se o homem realmente não tiver uma certa humildade, uma certa maturidade emocional, ele não vai dar conta, tá? Faz parte da nossa sociedade latina, faz parte da nossa cultura, tá? Então, nesse caso, o homem precisa ser trabalhado. Tá? Então a gente tem dentro desse sistema Cristais de Oz, tem uma linha que se chama Toque de Luz, é uma linha de fórmulas prontas, tá? Aí não há necessidade de você pedir para manipular, já está pronto, é só chegar lá e pedir o nome do produto, tá? São 2 produtos, um deles se chama autovalorização, que é para o homem tomar, tá? A mulher também poderia tomar, mas não nesse caso, tá? Nesse caso, onde o homem está se sentindo pequeno, está se sentindo impotente às vezes, né? De uma maneira social, tá? Dentro ali daquele relacionamento, perante os amigos, perante a família, ele se sente diminuído. Então é autovalorização e um outro que se chama força do masculino, tá? Essas 2 essências tomadas 8 gotas de cada, pode tomar uma atrás da outra, juntas, 2 vezes ao dia, tá? E o ideal, toda dica que eu dou aqui, o ideal é tomar pelo menos 3 meses, tá? 3 meses tomando aquelas essências e aí, com certeza, o resultado vai ser sentido muito antes disso, mas é bom manter, tá? Para que firme bem essa possibilidade, né, desse relacionamento melhorar, ficar mais harmônico, ficar mais equilibrado, tá? Outra questão, também muito comum, tá? Agora eu vou começar, talvez, colocar algumas coisas que não é legal, a pessoa não vai gostar de ouvir, tá? Muitas verdades a pessoa não gosta de ouvir, tá? Então eu vou contar um relacionamento para que vocês possam, quem sabe, se identificar ou ver alguém ao seu redor que está vivendo a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, a pessoa, no caso, uma mulher, termina o relacionamento, que na verdade já estava, né? Já não estava aquelas coisas e tal. Então ela termina esse relacionamento e o homem não se conforma, tá? Por pior que esteja aquele relacionamento, ele não aceita e continua insistindo, e continua indo atrás, e continua ali, como fala, babando ovo, né? Sabe? Então, assim,
Isso não é legal, né? Porque, em primeiro lugar, mostra que esse homem está com a autoestima baixa, certo? Ele não está conseguindo ficar sem essa pessoa, mesmo que não, ele próprio não esteja bem nesse relacionamento, tá? Então, há necessidade de um tratamento. Só que no caso, eu nem vou falar, né, para tratar esse cara, esse homem, porque ele não vai aceitar. Ele já não está bem, ele já foi, vamos dizer assim, né? Ele sente dessa forma, ele já foi rejeitado, ele já foi. Então, assim, a pessoa tem que fazer um tratamento. Detalhe, o que, que eu falei que talvez ela não ia gostar de ouvir? O que pode estar acontecendo, se realmente tá, esse tempo já se tornou um pouco longo, a pessoa não está conseguindo se resolver, faz tempo que esse cara está ali insistindo, está indo atrás e está perturbando, pode ser que essa mulher esteja gostando disso. Pode ser que o ego dela esteja se alimentando desse tipo de situação, tá? Que não deixa de ser uma situação sadomasoquista, né? Quer dizer, o cara tá ali sofrendo, ela tá toda linda, toda nem aí, toda poderosa, e o cara tá ali lambendo, tá ali se às vezes, né, se humilhando e se arrastando e pedindo, e ele quer voltar, ele quer que tudo volte como era antes. Então, talvez, é sempre talvez, a gente está levantando questões, essa mulher esteja gostando dessa situação, por isso não consegue se livrar dessa situação, tá? Não consegue realmente efetivar essa separação. Então, no caso, ela vai se tratar, ela vai tomar uma essência cristais de Oz do grupo sagrado feminino. Essa essência se chama rainha, tá? Rainha. A pessoa que se identificar, entra no site, dá uma lida, vê se realmente ela consegue. Se ela não conseguir enxergar, toma aquela primeira fórmula lá que eu falei hoje, para ela conseguir se enxergar. Então ela pode fazer o seguinte, ela pode tomar aquelas 3 essências na fórmula e colocar mais essa, tá? Pode ser tudo na mesma fórmula, tá? Sempre 8 gotas, 2 vezes ao dia, semanas, mais de um mês, tá? Vai tomando. E uma outra situação, exatamente contrária dessa que eu estava falando. O casal se separa, continua morando na mesma casa, então fica aquela coisa confusa, né? Já não tá nada legal, já não tem mais nada sexualmente falando, já dorme em quartos separados e continua mantendo essa situação, tá? Então, eu vou falar porque geralmente as mulheres, tá, têm mais facilidade, mais flexibilidade, mais abertura para poder fazer um tratamento, para tomar alguma coisa, né? Mas essa essência, embora ela seja do grupo sagrado feminino, ela serve tanto para o homem como para a mulher, tá? Então, se esse caso que eu tô falando, você, homem, se identificou, tá? E quer melhorar isso, quer sair dessa relação, mas de alguma forma tem medo, tá? Geralmente o medo da mulher é ficar sozinha no sentido de dinheiro. Será que eu vou conseguir sobreviver? Geralmente é isso, tá? Às vezes é por causa dos filhos, tá? Então fica também essa situação complicada, né? Ali aquela coisa grudenta, né? Tá ruim, mas não consegue ficar sem. Então tem uma essência do grupo sagrado feminino que se chama serva. Serva. Então você vai pedir para a farmácia fazer uma solução oral, né? Quer dizer, vai diluir essa matriz, esse concentrado em uma base própria que a farmácia sabe fazer e você vai tomar 8 gotas 2 vezes ao dia, tá? Poderia tomar a matriz, o concentrado? Tudo bem, pode, tá? Então se você for de uma cidade muito longe, vai ficar complicado fazer essa diluição, então você pode, na nossa loja virtual, comprar a matriz, tá? Serva ou a rainha naquela outra situação, né, anterior, e você vai tomar 4 gotinhas ao dia, tá? Direto na boca ou com um pouquinho de água, tá? Porque a matriz ela tem um álcool mais forte, o conservante é mais forte, né? Então, essas situações são situações muito corriqueiras, tá? Muito atuais, aliás, atuais, é antiga, né? Mas é que ainda é atual, ainda acontece, né, com a maioria
com a maioria, com muitos casais, não com a maioria, mas com muitos casais. Bom, enfim, em questão de senso empírico, de observação, tanto de consultório como de ouvir, né? Hoje rede social é tão exposto, a gente vê, ouve tanta coisa. Eu arrisco em dizer que a maioria dos casais tem uma grande dificuldade em se harmonizar, né, em ter realmente um equilíbrio dentro daquele relacionamento. Então eu já falei aqui a semana passada que, a grosso modo, falando de uma maneira bem geral, é muito importante o respeito, é muito importante a admiração para que essa chama, né, continue acesa. É muito importante que exista lazer, que vocês possam viajar um pouquinho sozinhos, né? Às vezes deixar os filhos com os pais e poder sair um pouco sozinho. Ter de vez em quando uma lua de mel, isso é muito importante. Apimentar um pouquinho o relacionamento, sabe? Trazer um mimo, um presente, uma flor, um chocolate, um perfume, sabe? Faz parte, né? Tem que ter esse agradinho, né? Tem que ver, ó, presta atenção o jeito que você trata o seu companheiro ou sua parceira. Presta atenção como você trata no WhatsApp. Você fala que ama, você fala eu te amo, você manda beijinho, sabe? Presta atenção como você trata esse seu parceiro, essa sua parceira, e como você trata os amigos, né? Porque eu já vi caso de pessoas que são toda melosa com os amigos, né? Toda assim, mimimi, toda de mandar beijinho, aquele emoji lá do coraçãozinho, mas com o parceiro aquela coisa seca, aquela coisa parece sócio, né? Parece assim, sei lá, parceiro de trabalho, aquela coisa seca e direta e reta, papo reto, quer dizer, não é por aí, né? Relacionamento afetivo, ele tem que ser morno, ele tem que ser gostoso, morno é aquela temperatura agradável, né? É um misto de frio com quente que dá o morno, mas se possível um pouquinho mais para quente, né? E aí ele tem que ser realmente apimentado, temperado, né? É mais ou menos. Falei essa palavra, eu lembrei de alimentação. É mais ou menos a alimentação, sabe? Eu venho de uma época em questão de alimentação, né? Que macrobiótica, papapá, que a gente achava que comer comida com gosto de palha, né, com gosto de giz, com gosto de isopor, era mais saudável, sabe? Era assim, nossa, eu tô fazendo. Não, isso aí já era, né, gente? Hoje, ó, é tudo pela graça e a facilitação, pelo prazer. Nós estamos entrando na quinta dimensão, pelo amor de Deus, né? Tem que ter graça, tem que ter tempero, sabe? É comida orgânica, bacana, é comida macrobiótica, que seja, é comida funcional, né? Sem glúten, sem lactose, mas tem que ter sabor, não pode ser sem graça, né? Não pode desestimular, tá? Então é a mesma coisa a questão do relacionamento, né? A Liliana de Santos, ó, adorou a dica do agradinho, um perfume, que seja, mas lógico, tem que ter, né? Tem que fazer de conta que tá namorando, tá? Você tá morando junto há 20 anos, não interessa, você tem que namorar, sabe? Tem que ter esse lado, não pode perder, não pode deixar de ser amante. E voltando lá no comecinho que eu falei hoje, cuidado com essa história de virar terapeuta, né, da pessoa que está com você, sabe? Tudo bem numa emergência, tudo bem numa manutenção, tudo bem dar uma dica, uma sugestão, mas cuidado, sabe? Cuidado ficar entrando muito na intimidade da pessoa. Cuidado principalmente em ficar se metendo em questões da família do outro, sabe? Você não tem que se meter, a não ser que o outro pergunte, a não ser que o outro dê abertura. Chegue para você e fale, então, o que você acha? Papapá. Se não, fica olhando, sabe? Não fala nada, fica só olhando, tá? Porque não é legal, não é bom você ficar dando palpite em cima de questões complicadas, questões da família do outro, não é sua. Você não casou para isso, tá? Ah, tá, mas aí alguém da família tá se intrometendo na vida do casal. Bom, aí vamos sentar e conversar. Isso aí é diferente, tá? Eu tô falando em questão que não está chegando no casal, tá? Você que tá olhando e tá se incomodando, problema seu, tá?
Graziela falando, eu tô carente de tudo isso. Ah, carente de tudo isso. É, a semana passada, Graziela, eu dei uma formulinha aí muito bacana, tá? Não dá para eu repetir hoje, é muita coisa. Mas, enfim, para que a gente possa suprir a nossa carência, tá? A gente tem que estar com a autoestima muito boa. Porque antes só do que mal acompanhado. Então, cuidado com o dedo podre, cuidado em ficar com qualquer um só porque tá carente. Falando de novo em comida, quando a gente tá com fome, não vamos comer um pão branco, um arroz branco, porque isso ó, só dá caloria, só engorda, tá? É melhor aguardar o momento você comer uma alimentação mais completa, né, com vitamina, com minerais, com verdura, que seja, tá? Do que você apenas comer só para encher a barriga. Então, muito cuidado, que quando a gente encontra alguém e está carente, aí é complicado, né? Aí geralmente a gente acaba atraindo o que não é legal, né? Bom, aí alguém, ela própria me diz aqui que o marido é 16 anos, 17 anos mais velho, que coisas que é difícil, ele fala muito e machuca muito. Tá, tudo bem, é aquilo lá. Eu oriento, né, nesse caso, você fazer uso dessa essência que eu falei já em outra situação. Não é a mesma situação, mas às vezes o que que acontece? O seu posicionamento também de não é bem submissão, mas de ficar engolindo coisa, porque a pessoa é mais velha, você não vai se colocar, você acha que não tem direito de falar, porque essa coisa de idade é relativo, né? Às vezes a pessoa é mais velha e não é tão madura quanto você. Você pode ser mais madura do que ele, sendo mais nova fisicamente falando, tá? Então, você pode fazer uso dessa essência serva, tá? A essência chama serva do sistema Cristais de Oz e com certeza aí ela vai te dar força, ela vai te dar um melhor posicionamento nessa relação, tá? Deixa eu mandar um beijinho para Cláudia Paz Leme. Nossa, quanto tempo a gente já trabalhou junto. A gente se relacionou desde criança, né, Cláudia? É a minha prima emprestada. Um beijo, saudade, viu? Vamos ver se um dia a gente se vê. Eu vou estar em Santos dando um curso. Quem sabe a gente consiga dar um oi, tomar um café, né? E é isso aí. Então, muito cuidado com o posicionamento, os papéis dentro do relacionamento, né? Como que você fala com essa pessoa? Como é que você lida com esse relacionamento? Porque depois não vai reclamar, né? Relacionamento é a dois, tá? Geralmente, quando não tá legal para um, também não tá legal para o outro, tá? Só que existe uma coisa que se chama ressonância, tá? A ressonância é o seguinte, já teve uma live só disso. Eu me trato, quem está ao meu redor também vai se melhorar, tá? Por tabela, logicamente, isso é uma questão energética e às vezes é uma questão comportamental também, né? Você mudando o seu comportamento, o outro automaticamente responde, tá? Então, por isso que muitas vezes eu falo aqui, não adianta você ter expectativa de que o outro vai se tratar. Tá? Não adianta você achar que o outro vai mudar, ficar nessa esperança, sabe? Deixa eu dar um beijinho para Kelly, falou que tá com saudade também, viu, Kelly? Venha participar de alguns eventos aqui para a gente se ver aqui em Ribeirão Preto. Mas é isso, então assim, toda vez que eu falo para você, que eu falo para um terapeuta, que eu falo para um leigo, ó, se cuida você, sabe? Porque senão fica naquela esperança, aquela expectativa de que o outro é que tem que melhorar, o outro é que tem que se cuidar. Quer dizer, isso aí é um pouquinho de covardia da tua parte, né? Achar que você não precisa nada, que você tá ótimo e que o outro é que tem que melhorar para que o relacionamento melhore. Não, começa por você, tá? Te garanto, se você melhorar, se você ficar mais harmonizado, mais equilibrado, autoestima melhor, melhorar o seu autorreconhecimento, autovalorização, ficar menos carente, se bastar melhor, eu te garanto que você vai conseguir melhorar esse relacionamento, porque de uma forma, ressonância, por tabela, né? Uma consequência, o outro também muda, o outro também melhora,
tá? E aí, quem sabe, depois você consegue fazer com que o outro vá procurar ajuda, né? Você até pode sugerir, ó, não algo, né? Mas alguém para cuidar do seu companheiro, da sua parceira, tá? Então, essa é a mágica mesmo, né? Não adianta a gente ficar dentro de um relacionamento só reclamando e achando, né, que poderia ser melhor se a pessoa que está com você fosse diferente, tá? Não, isso aí realmente é uma grande mentira, é uma grande ilusão, tá? Então, o segredo maior é esse, sabe, gente? É a gente ter a coragem, a humildade de se cuidar, de se tratar, de realmente buscar chegar nesse ponto de equilíbrio, tá? E de satisfação. Sabe para quê? Para realmente não precisar. Porque o dia que a gente não precisar é o dia que você vai se sentir bem. É o dia que o relacionamento vai dar certo, tá? Vou deixar um abraço aqui pro Antônio da Câmara, um ator muito bacana, muito querido, que há muito tempo eu não vejo, que a gente se fala de vez em quando, né? Pelas redes sociais. Um grande abraço, viu, Antônio? É isso, meus queridos. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês algumas sugestões, algumas dicas, alguma forma de vocês começarem a olhar de um outro ângulo, de um outro aspecto, né? Olhar para os bastidores, inclusive os seus bastidores, tá? Não só o do outro. E comecem a fazer alguma coisa. Não existe mágica sem algum esforço. Não existe mudança sem alguma atitude. Isso é a maior verdade que está aí nas redes sociais, né? Tem alguma coisa que eu não concordo, mas essa é fatal, tá? A gente tem que estar bem, a gente tem que... Aí o nosso redor responde, tá bom? Um beijo para Lisete também com saudades, querida. Tudo de bom para vocês, uma boa semana e recadinho, duas coisas. Tá tendo uma promoção do Dia dos Namorados na nossa loja virtual, no nosso site, Cristais de Oz, tá? Muito bacana, vale a pena vocês entrarem e ver, para vocês comprarem já esse mimo, esse presentinho para sua companheira, para o seu parceiro, tá? Já começa por aí, né? Já compra uma coisa que vai fazer bem, alguma coisa que vai começar a mobilizar, né? E o nosso curso de radiestesia, próximo final de semana, daqui a 3 dias, sábado e domingo, aqui em Ribeirão Preto, a partir das 14 horas. Ainda temos vagas, viu? Ainda dá tempo de você fazer a inscrição. E eu vou terminar deixando um beijinho para minha querida Maria Amélia Abrão, representante dos Florais de Saint Germain, uma querida, né, que já fez todos os meus cursos, que já foi paciente e que tá aí super bem, né? Tudo de bom para vocês, viu? Assim, olha quem entrou, a minha amiguinha do coração, a minha irmã do coração, Sofia, lá de Portugal. Poxa vida, bacana, hein? Você tá aí na madrugada, hein? Que agora, que horas que é aí? Aqui são quase 9, então aí deve ser, meu Deus, 2 horas da manhã. Um beijo, muito feliz que você tá aqui com a gente. E saudades, né? Lógico, sempre. Beijo a todos.